Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, olha, afeta mulheres por toda a parte: a exaustão. Vamos tentar desvendar por que a fadiga feminina tem umas particularidades e analisar uma fórmula bem específica à base de adaptógenos que promete ser um novo caminho para recuperar a energia e o bem-estar. Essa pergunta aqui, ela bate fundo, né? Aquela sensação de já acordar com cansaço, de se arrastar pelo dia, é um ponto de partida que muita gente conhece bem. E não é só uma questão de sono, é um esgotamento que parece que não tem fim. É exatamente esse sentimento que a gente vai investigar hoje. Então, o nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai entender a realidade da fadiga feminina. Depois, a biologia por trás disso, o que são e como funcionam os adaptógenos. Vamos decifrar a tal fórmula da nossa fonte e, no final, fechar com os benefícios e algumas dicas práticas. Bom, vamos lá, começando pelo começo. É fundamental a gente entender que fadiga em mulheres não é um simples cansaço. É um quadro muito mais complexo, sabe? Com detalhes que precisam de uma atenção especial. E aqui a gente vê os dois grandes pilares da questão. De um lado, tem a biologia, né? As flutuações hormonais que acontecem todo mês, na gestação, na menopausa. E do outro lado, o contexto social. A famosa jornada dupla, tripla, trabalho, casa, família. Essa mistura é, literalmente, o cenário perfeito para o estresse crônico se instalar. E as consequências disso? Vão muito além do corpo cansado. Dá uma olhada. Dificuldade de concentração, irritabilidade lá em cima, queda de libido, insônia, até episódios de ansiedade. É um impacto gigantesco na qualidade de vida. Agora, vamos entrar na ciência por trás disso tudo. Como é que o estresse crônico afeta o corpo de verdade, lá na biologia? É aqui que a conversa fica bem interessante. O grande protagonista dessa história é o tal do eixo HPA. Pensa nele como se fosse o centro de comando do corpo para responder ao estresse. É ele que gerencia como a gente reage a toda a pressão do dia a dia. E olha só que legal como esse slide mostra a cascata do problema. É um efeito dominó. O estresse constante deixa o eixo HPA ligado o tempo todo. Com isso, a produção de cortisol, o hormônio do estresse, fica sempre alta. E o que acontece? O corpo entra num modo de alerta que não desliga nunca. Com o tempo, isso sabota nosso metabolismo e a qualidade do sono. O resultado? Aquela sensação de que a bateria nunca recarrega. Então, diante desse cenário todo, a fonte que a gente está analisando traz uma solução bem focada num tipo específico de substâncias naturais. Vamos ver como elas funcionam. A gente está falando dos adaptógenos. A definição é essa aí. São substâncias que geralmente vêm de plantas e que têm uma capacidade incrível de ajudar o nosso corpo a se adaptar, a responder melhor ao estresse, seja ele físico ou emocional. Agora, uma coisa muito importante é entender a diferença entre adaptógenos e estimulantes, tipo a cafeína. Enquanto um café te dá aquele pico de energia e depois uma queda brusca, os adaptógenos trabalham de um jeito mais sutil, mais progressivo. Eles regulam, equilibram e fortalecem a resistência do corpo, em vez de só mascarar o cansaço. Certo. Agora que a gente já entendeu o conceito, vamos analisar a fundo a combinação de ingredientes que a nossa fonte propõe. Vamos decifrar essa fórmula, um por um. O primeiro da lista é a rhodiola rósea. Ela é conhecida como a raiz dourada e atua direto na redução do cortisol. Ao mesmo tempo, ajuda a aumentar a serotonina e a dopamina, que são neurotransmissores do bem-estar. O foco dela é total em combater a fadiga mental. Em seguida, o ginseng coreano, que é super famoso no mundo todo. A função dele é dar um gás na resistência geral, tanto física quanto mental, e isso reflete diretamente no humor, na motivação e até na libido. Aqui a gente tem uma visão geral, a receita completa da fórmula, com todos os 6 ingredientes e as dosagens. Já falamos da rhodiola e do ginseng. Agora, vamos detalhar os outros 4, que, como a gente vai ver, trabalham juntos para um efeito mais completo. O terceiro ingrediente é a ashwagandha. Essa aqui é a estrela quando o assunto é manejar estresse e ansiedade. Vários estudos mostram que ela ajuda a reduzir os níveis de cortisol, o que traz uma sensação de calma sem dar sono. E de quebra, ainda melhora a qualidade do sono reparador à noite. O quarto componente, o Yin, tem uma função bem específica, o equilíbrio hormonal. Ele ajuda o corpo a processar o estrogênio de um jeito mais saudável, o que é muito interessante para aliviar sintomas de TPM e da menopausa. Em quinto lugar, vem o fenogrigo. A principal função dele é ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue. Isso é fundamental para evitar aquelas quedas de energia no meio da tarde, sabe? Além de também dar uma força na vitalidade e na libido. E por último, o Wincell.
Pensa nele como se fosse o maestro da orquestra. O trabalho dele é dar suporte para as mitocôndrias, que são as usinas de energia das nossas células, e também potencializar a absorção de todos os outros ingredientes. Ele garante que a fórmula toda funcione com máxima eficácia. Ok, já entendemos cada pecinha desse quebra-cabeça. Vamos agora para a parte final. Quais os benefícios gerais dessa abordagem e o que dá para fazer no dia a dia para potencializar os resultados? Então, a ideia central é essa. A combinação desses ingredientes resulta em benefícios que vão muito além de só ter mais energia. A proposta é atacar a raiz do estresse, ajudar a equilibrar os hormônios, otimizar o foco mental e, no fim das contas, melhorar o bem-estar de uma forma geral. Mas, claro, e a fonte deixa isso bem claro, nenhuma fórmula faz milagre sozinha. Ela precisa vir junto com hábitos saudáveis. Priorizar o sono, fazer atividade física, cuidar da alimentação, aprender a gerenciar o estresse e beber bastante água são coisas que vão maximizar qualquer resultado. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A gente analisou uma solução que mexe com a biologia, com a nutrição. Mas essa análise toda leva a gente para uma pergunta ainda maior. Se uma fórmula pode ser parte da resposta, qual é o papel do nosso ambiente, da nossa cultura, das estruturas da sociedade nesse esgotamento feminino? É uma questão que vai além da química do corpo e que vale a pena pensar.